Tudo bem, trades? Sou Lucas Tomás, trader e analista de mercado do grupo LT Trade. E estamos aí no nosso 11º capítulo, último capítulo do módulo 3 e também do curso Trading em Criptomoedas e Introdução à plataforma Bittrex. Bom, estou aqui com a companhia de Sir Satoshi Nakamoto. Então vamos hoje falar mais um pouquinho aí sobre tendência, tá? E a tendência no assunto de hoje, né, ela será abordada de uma forma mais prática, uma forma um pouquinho mais objetiva, ok? Então, deixa eu esconder o segredo. Hoje eu quero falar para vocês sobre curva da média, tá? A curva da média. É muito comum a gente ouvir no meio da análise gráfica, né, da análise técnica, que existem aplicações de técnicas, estratégias baseadas na curva da média. Então eu vou passar para vocês uma estratégia que também é baseada na curva da média e vocês vão entender o que é a curva da média. Vamos lá então. Para que eu fale de curva da média, primeiro eu preciso falar para vocês sobre análise fundamentalista. Por que eu abordei esse tema também nessa aula? Primeiramente, porque quando você vai operar na curva da média, as suas operações elas são operações de longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Então, não é para day trade, não é para swing trade. É para um position trade, para um hold. Ok? Então, para que eu fale de operações de médio e longo prazo, eu preciso iniciar falando sobre fundamentos, tá? E a análise fundamentalista, ela me dá essa oportunidade de exemplificar o que são os fundamentos de uma criptomoeda de uma forma muito clara, uma forma muito simples, ok? Por que isso? Porque a análise fundamentalista, ela vai te dar uma noção de conceito, né? De consolidação. Por quê? Porque para que a gente possa hoje no mercado de criptomoedas operar a médio e longo prazo, a gente precisa ter muito bem esclarecido qual é o índice que você está operando. Não dá para entrar em qualquer um, porque nós temos as shitcoins, aquelas moedinhas que nadam, mas vão morrer na praia, tá? Nadam e não produzem nada. Bom, desculpe o trocadilho, mas é assim. Existe isso no mercado como qualquer outro, né? Mercado de criptomoedas como qualquer outro mercado, né? Qualquer outro segmento. Por quê? Porque são aquelas moedas que, infelizmente, você consegue operar no day trade e ter lucro. Mas no médio e longo prazo, às vezes não dá para arriscar. O risco é muito grande, não vale a pena. O risco compensação não vale a pena, tá? E para você escolher essas moedas consolidadas, para você escolher essas moedas que têm realmente um potencial de futuro, né, e principalmente de valorização futura, você precisa trabalhar também com a aplicação da análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela começa com o valor intrínseco das coisas, tá? Diferente daquilo que possa valer para o mercado, mas especialmente o que ele vale para o analista, baseado em fundamentos, em informações. Você vai agregando informações à sua análise para que você encontre o valor intrínseco do índice, tá? Eu coloquei aqui um exemplo que um Fusca 69 numa tabelinha FIP aí vai valer uns R$3.000, ok? Mas para quem tem um Fusquinha 69 bonitinho, quem tem um Fusquinha 69 bonitinho no mercado, sabe quanto que ele vale? 17, 20, 50, 200 mil. O valor intrínseco é o valor que ele tem para aquelas pessoas que apreciam, que entendem, que valorizam, que sabem que aquilo ali não é apenas um valor de mercado, mas tem também um valor sentimental, tem também algo mais que agrega valor a ele. Então, ele vale R$3.000, mas isso na tabela FIP. Uma tabela embasada em valor real. Porém,
considerando o valor intrínseco que esse Fusquinha tem, todo conservado, bonitinho, original, ele vale 17 mil. Então o valor intrínseco agregou ao seu valor real mais 14 mil reais. Tá? Por que eu falei do Fusquinha? Porque o Bitcoin hoje está valendo 25. Deixa eu confirmar aqui. Não vamos falar abobrinha, né? Vamos falar o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter dados reais para funcionar o trem aqui. Uma hora abre. Abriu 6.592, né? Vamos considerar paridade USDT, só para ter um valor 6.563, ok? Então tá valendo hoje 6.563. Voltar aqui, ok? Então isso daria em torno aí de 6.563. Bom, vamos deixar os 25 mil, tá bom? Porém, a gente tem ele, o valor de hoje, 25 mil. Mas eu não quero operar ele hoje. Eu quero ele para um position trade, on hold, ok? On hold. Essa é a minha busca. Eu quero comprar ele hoje como investidor. Eu vou aguardar que ele alcance o valor projetado, tá? Bom, como eu vou fazer isso? Então eu vou trabalhar com o valor projetado, vou trabalhar com hold, tá? Eu pego todas as informações sobre o Bitcoin, como que ele está no mundo, qual que é a sua popularidade atual, como que ele está no mercado de capitalização, quem que está por trás do Bitcoin, quem que está acreditando, os países que estão aderindo e etc. Eu chego e falo para mim que o Bitcoin ele vai ser projetado de 25 mil, ele vai valorizar ainda mais 45 mil. Então, ele vai para os 70 pilas, tá? 70 pilas. O Bitcoin, ele surgiu em 2009, né? 2008, 2009, valendo centavinhos. E hoje, 25 mil reais, 6.563 dólares. O que contribuiu para que o Bitcoin chegasse ao que ele vale hoje? Valor intrínseco. As pessoas que acreditaram no Bitcoin, aquelas pessoas que realmente colocaram o Bitcoin como parte do seu negócio, parte do seu investimento, eu acredito nisso aqui, eu vou ser um entusiasta, eu vou ser um incentivador, eu vou disseminar, eu vou fomentar essa criptomoeda. Essas pessoas elas acreditaram, porque para ela o Bitcoin era muito mais do que os centavinhos que ele representava lá atrás. Ok? E o que projetou ele foi justamente essa esperança do valor intrínseco ele ser concretizado. Porque eles confiavam muito na proposta, muito no negócio, muito na criptomoeda. Ok? Então, a mesma coisa que acontece com o ouro. O que é o ouro? É um metal amarelo. Por que ele tem valor? Ele tem valor intrínseco. Porque quem não conhece o valor do ouro, ele só é bonito, só é belo aos olhos. Tanto que os índios trocaram ourinhos com os portugueses por espelhinhos. Então o que acontece? Para quem não conhece o valor agregado, aquilo ali é só mais alguma coisa no mundo. Ok? Ouro. Diamante. O que é o diamante? Por que o diamante vale mais do que uma pedrinha de vidro lapidada? Ele é uma pedra preciosa, rara, difícil de ser encontrada, que precisa ser muito bem lapidada. Então, essas coisas elas têm valor agregado justamente pelo valor intrínseco
que as pessoas deram a elas. E esse valor intrínseco, ele é parte fundamental da análise fundamentalista. Parte fundamental da análise fundamentalista. Ficou meio clichêzinho, né? Mas tá bom. Então, opa, pagar um zero aqui. Deixa o zero lá. Zero pra lá faz diferença, né? Deixa eu passar aqui, esconder o segredo. Então, os fatores que eu vou considerar na minha análise fundamentalista, né, que vai agregar ao valor intrínseco do que eu estou analisando, tá? Eles são fatores qualitativos e fatores quantitativos. Considerando o Bitcoin, a gente tem como valor qualitativo a tecnologia, a facilidade do câmbio, né? Onde a gente for no mundo, a gente não precisa ficar trocando por outra criptomoeda, a gente pode usar o Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Entre outras coisas, quantitativos, capitalização de mercado, popularidade. O qualitativo também poderia ser equipe por trás do desenvolvimento. Tá? Quantitativo poderia ser o número de comunidades defendendo, né? Mas também entraria na popularidade. Enfim, citei esses dois fatores só para que vocês entendessem o que contribui para que o valor intrínseco seja fundamentado. O valor intrínseco ele não é achado, ele não é parte de uma reflexão otimista, ok? Ele é fundamentado, ele precisa de argumentos concretos. Eu preciso entender que alguma coisa, para ela ter valor intrínseco agregado, ela precisa ser muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Não adianta eu falar assim, o Bitcoin, eu acho que ele vai chegar a 200 mil reais. Por que você acha? Porque eu gosto dele, acho tão bonito o Bitcoin, aquele Bzinho com dois coisinhos, né? Com aqueles dois risquinhos, tá tão bonito, cara. Nossa, eu acho tão bonitinho. E para por aí. Ok? Por quê? Porque ele tem uma tecnologia fantástica, ele tem uma blockchain tremenda, ele tem um câmbio facilitador, então qualquer lugar aceita, eu posso comprar em qualquer lugar do mundo, não preciso ficar trocando, minha wallet eu levo ali, é facinho, pelo celular, um aplicativo e tal. A capitalização de mercado dele é imensa, então todo mundo quer ter Bitcoin, o Bitcoin só tem 22 milhões de unidades e daqui a pouco ele é um item raríssimo e quem tem, quem não tem vai pagar muito para quem tem. E é popular porque todo mundo quer ter, todo mundo ouviu falar que é legal, que o negócio dá dinheiro, que é bom para os investidores, é bom para os traders, que as maiores paridades das exchanges utilizam o Bitcoin. Ok? Então por aí vai, tá? Só falei para vocês entenderem a base dessa nossa estratégia que tem como referência operações de médio e longo prazo. Então, para operações de médio e longo prazo, eu preciso saber onde eu estou entrando. Primeiro ponto, projeção de resultado. A gente fala de P ao quadrado, preço e prazo. A projeção ela não pode ser só assim, o Bitcoin ele vai valer 100 mil. Quando? Não sei. Quando ele valer, eu acredito. Não, baseado nos fundamentos que você levantou, nas informações que você colheu, você vai poder fazer uma estimativa. É preciso? Não. É 100%? É seguro? É uma estimativa. É baseado em probabilidade estatística. É provável que ele chegue nesse valor, tá? Até o final do ano. Ok? Então, não pode... Opa, aqui é 70, né? Que a gente perdeu 9 pilas ali. Então, o que acontece? A gente não pode trabalhar numa operação de hold, por exemplo, de tempo infinito. A gente tem que ter pelo menos uma estimativa. Então, qual que é a estimativa? Daqui 2 anos ele vai chegar a 70 mil. Tá? Daqui 2 anos eu tenho certeza que o Bitcoin chegou a 70 mil. Bacana. Já tem o preço e o prazo. Tá? Porém, olha mais um detalhe aqui. Quem vai nos ajudar a entender o prazo? Fatores quantitativos, qualitativos, mas onde nós vamos obter essas informações?
white paper, no calendário, né, da criptomoeda, o cronograma se ela está sendo obedecida, popularidade, equipe de desenvolvedores, tecnologia, exchange de negociação. É muito importante saber em quais exchanges ele está sendo negociado. E cuidado, estamos no mercado altamente especulativo. Então a gente precisa tomar cuidado com as informações, porque nem todas as fontes são seguras. Nem tudo que a gente ouve, nem tudo que falam, a gente pode levar ao pé da letra. Então a gente precisa ter cuidado para realmente colher informação realmente útil, informação realmente embasada, informação verídica, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos, alguns tópicos, né, de onde a gente pode encontrar essas informações. CoinDesk, Bitcoin Talk, Cointelegraph, Bitcoin Brasil e outros fóruns específicos, tá? Até mesmo na comunidade também, eu gosto muito das comunidades, porque ali a gente tem informação muito bacana também em relação à criptomoeda. Então, todo esse conjunto aqui de dados, eles vão nos ajudar a entender a possibilidade de alcance do resultado, né, da valorização e também do prazo. Ok? O prazo ele é um detalhe um pouquinho mais complexo do que a projeção. Por quê? Porque baseado no que vem acontecendo no mercado, a gente consegue ter algumas referências que nos conduz à projeção de preço. Tá? Então a gente olha lá, ó, ano passado ele teve um pico muito bom entre novembro e dezembro e alcançou 60 mil reais, tal. Então provavelmente esse finalzinho de ano ele tenha também um momento aí muito importante de valorização. É provável que ele chegue a 60 mil reais e até pode passar, tal. Então pode ser que ele chegue a 70 mil, não sei o que, tal. Isso é tudo baseado na referência que você já tem. Mas aí o prazo a gente fica meio que a gente fica nesse conjunto de informações, a gente fica tentando encaixar qual que é a possibilidade. Será que é no final do ano? Ó, pode ser que no final do ano ele chegue até 60. Mas depois do final do ano ele pode subir um pouquinho mais, porque a partir daí a tendência é sempre valorizar um pouquinho mais, porque em 2016 ele estava valendo tanto. Em 2017 ele chegou a valer tanto. Então em 2018 provavelmente ele vai continuar seguindo esse padrão de valorização. Tá? Então o prazo é um pouquinho mais complexo. Porém, o prazo para o investidor, para o trader que opera em hold, ele é um simples detalhe. Porque na verdade o trader ele vai considerar a projeção. Ele vai confiar na sua análise buscando a projeção. Eu vou vender o Bitcoin, mas quando ele chegar a 70 mil. O prazo ele passa a ser um fator secundário. Ele não passa a ser tão importante. Eu tenho tempo e paciência para esperar. Quem comprou em 2009 e esperou para vender em 2017, se deu muito bem. Quantos anos foram? 2009, 2017, 8 anos. Então, por que eu não posso esperar mais um pouquinho para vender? Tá? Então é mais ou menos por aí. A gente vai criando um conceito com base nos fatores que a gente vai agregando à nossa análise. Tá bom? Olha o que acontece então nesse caso. A gente projeta o valor, estabelece um prazo pessoal. O prazo é pessoal, tá? Ah, mas é que eu fui juntando algumas análises. O José falou que vai chegar em janeiro, mas o Antônio falou que em dezembro chega. Mas também teve a Maria que falou que chega só em fevereiro. Então eu vou fazer a média desses. Eu acredito que cheguei no meio de janeiro, porque eu fiz a média dessas 3 análises, são 3 pessoas que eu conheço, tá? Então isso é pessoal. Cada um vai conseguir formular isso de acordo com aquilo que tiver de informação, tá bom? Sempre lembrando, probabilidade estatística. Existe a possibilidade de conclusão ou não, tá bom? Independente se a sua análise for a melhor do mundo, a probabilidade estatística vai estar presente. Projeção 100% com base no valor intrínseco. Existe essa possibilidade, tá? Existem traders que operam com a projeção baseada 100% em valor intrínseco.
é a análise fundamentalista. Define apenas o preço, a valorização possível, né, que o índice pode alcançar, sendo o mais otimista possível e rodando. Paciência. O objetivo é alcançar o valor que ele formulou, o valor que ele estabeleceu, né? Baseado na análise que ele criou. Bitcoin vai chegar a 1 milhão. Quando? Não importa. Não tenho pressa. Vou aguardar. Ok? Sendo assim, com essa projeção 100% no valor intrínseco, o trader projeta o resultado almejado, analisa, compra e aguarda. Analisou. Qual foi a análise utilizada? Fundamentalista. Formulou toda a sua análise, criou a sua setup de operação, já estava com a modalidade decidida, seria no hold, então ele comprou e agora ele vai aguardar. E acompanha até o resultado ser alcançado, aguardando o mercado lhe favorecer. Característica, perfil conservador, sem disponibilidade de tempo, né? Extremamente otimista e opera com resultado e não com prazo. Ele está buscando o resultado. Comprei, investi um dinheirinho que estava parado, não vai fazer diferença. Deixa ele quietinho, deixa dormir ali, não tem problema. Agora vem a parte boa. Projeção 50% com base no valor intrínseco e 50% com base nas condições do mercado. Olha que legal. Nesse caso, a gente traz a proposta pro Position. Condição de mercado. O Position, ele é uma modalidade de operação onde a gente opera acompanhando a tendência. Eu aguardo na tendência de baixa e opero na tendência de alta, acompanhando a tendência até ela mudar novamente. Ok? Então, o P2 entra, né? Preço e prazo, porém, a projeção de alcance, ela é otimista racional. Não é só otimista, ela é racional, é lógica, tá? Por isso que opera na modalidade Position, porque ele vai operar com base na análise fundamentalista, mas também considerando as condições do mercado. O mercado me deu condição de operar, eu acompanho. O mercado mostrou para mim que ali chegou ao limite e vai começar uma desvalorização, eu saio fora. Ok? Nesse caso, o trader acumula informações e fatores que possam compor o valor intrínseco projetado, do mesmo jeito que o primeiro caso, onde 100% da projeção é no valor intrínseco. Ok? Mas, em segundo ponto, o trader analisa o mercado para alcançar o entendimento de como este contribuirá para o resultado almejado. Bom, eu fiz minha análise. Eu vi que o Bitcoin ele pode chegar a 200 mil reais. Fantástico, está feita a minha análise. Peguei, agrupei todas as informações que eu tinha, compus, né? Fiz a composição da minha setup, estruturei a minha setup e comecei a operar na tendência, esperando a valorização do Bitcoin a 200 mil. Porém, no meio do caminho, em 80 mil reais, a tendência mudou. Eu pago para ver? Não, estou operando um Position. Eu saio fora. Ok? Então, você utiliza dois fatores para a sua análise, para a sua operação. Análise fundamentalista e também, baseado no valor intrínseco, e também o comportamento do mercado, ok? Vai operar nas condições favoráveis. O mercado deu condição, você opera. O mercado não te deu condição, você não opera. Simples assim. Diferente do cara que comprou e está aguardando. Ele não liga para a oscilação. Não liga se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 20 anos. Ele tem lá o valor estabelecido, o resultado projetado que ele almeja e ponto final. O trader que opera em Position é diferente. Ele opera nas condições. O mercado subiu, ele está operando. Tendência de alta, ele está operando. Mudou a tendência, ele sai fora. Aguarda. Opa, mudou a tendência de novo. Vai começar a subir de novo. Compra de novo. E nessa oscilação, onde ele consegue aproveitar a valorização da criptomoeda e consegue sair no melhor momento e depois comprar a moeda mais barata e continuar operando na tendência de alta,
ele consegue aí lucros muito mais significativos do que quem está em hold só aguardando a valorização lá na frente. Né? Então pode ser que o valor intrínseco que ele está buscando, esses 200 mil de valorização, se a gente considerar como percentual, por exemplo, eu quero 50% de valorização, pode ser que nessas oscilações que a moeda apresenta, nessa mudança de tendência, só por ele vender mais caro e comprar de novo mais barato, e vender mais caro de novo e comprar de novo mais barato, ele consegue alcançar os 50% em menos tempo. Ok? Então, nesse caso, ele vai analisar, ele vai comprar, projetar e acompanhar, porém, observando as condições do mercado para identificar até quando é viável permanecer na operação, e a característica normalmente é do perfil conservador e moderado, que tem disponibilidade de acompanhar o mercado e principalmente visão e expertise para o trade, ok? Agora entra a parte boa. Esconder o segredo, não era aqui, era aqui, ó. Análise técnica. A gente vai utilizar a curva da média. A análise técnica, a curva da média, ela vai justamente cobrir esse espaço aqui, ó. Olha para que nós vamos utilizar a análise técnica. Para que a gente possa entender quando as condições do mercado são favoráveis ou não, ok? Aí entra a análise técnica, onde a gente vai acompanhar a curva da média. Mais a análise fundamentalista, onde a gente vai trabalhar com valor intrínseco, ok? A assertividade é muito mais garantida, que você consiga chegar no valor projetado, ou que você consiga pelo menos um bom lucro durante o período de operação, ok? Você opera nesse sentido com gestão de risco, porque você aproveita as oscilações e as tendências, você opera na tendência de alta, sai fora na tendência de baixa, volta na tendência de alta, sai fora na tendência de baixa, ok? Então você protege o seu capital. E nesse sentido, é fato que quanto mais eu sei, mais eu tenho condições de projetar. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho condições de projetar o meu resultado. Quanto melhor informado eu estou, mais condição eu tenho de projetar o meu resultado. Por quê? Porque eu estou entendendo do que eu estou falando. Estou falando com propriedade. Estou fazendo uma análise muito bem fundamentada. Desculpa. Nesse caso, quando você tem isso, você tem a possibilidade de ajustar o timing da operação, ou seja, encontrar o melhor momento da compra e da venda. Subir aqui o segredo. Na configuração que a gente vai operar, tá? Que é a configuração 1, ela é de 60 minutos, né? Configuração de 1 hora. E eu verifico o mês anterior de 30 dias, tá? Para que eu chegue no valor, né, projetado, eu pego o seguinte. Eu pego os 7 fundos mais expressivos nesses últimos 30 dias e os 7 topos mais expressivos nesses últimos 30 dias. Somo todos eles. Somo os fundos, somo os topos. Então eu tive 7 fundos, 7 topos, eu tive 14 índices. Divido a soma por 14, ok? Que foi o número de índices que eu tive. E com isso eu tenho uma... Opa! Com isso eu tenho a condição de projetar com mais assertividade onde é possível chegar. Apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Projeção de valor e de prazo. Olha que interessante, né?
que a gente vai preencher isso aqui, tá? É a configuração 1. E na configuração 2, eu tenho a configuração do gráfico de um dia ou de 4 horas, ok? Onde eu vou verificar o período, que é o ano, né, atual. Então, de 2018 para frente, eu considero. 2018 para trás, eu desconsidero. Então, 2017 sai fora do meu histórico, tá? E nesse caso, eu vou achar a curva da média. Analise a análise da curva da média, que vai nos ajudar a não cometer aquele errinho básico, que é uma consideração clássica da análise. Nunca opere contra a tendência, tá? Então, a análise da curva da média vai nos conduzir a essa possibilidade. Primeiro, vamos chegar a isso aqui, ó. Vamos trabalhar nesse conceito aqui, ó, tá? Primeiro ponto. Configuração 1, 60 minutos ou 1 hora. Eu quero saber qual que é a projeção que eu posso fazer do índice, tá? Para eu entender se o meu valor intrínseco está próximo ou longe, né, do que eu estou acreditando que seja uma possibilidade. E eu quero saber o prazo também. Então, beleza, eu vou lá, vou pegar aqui. Legal, deixa eu apagar aqui que eu não vou usar. Aqui também não vou usar. Não vou usar. Não vou usar. Tudo que eu não vou usar eu tiro fora. É referência aqui desnecessária, né? Não precisa. Bom, primeiro ponto para que eu possa projetar, né, qual vai ser a possibilidade de alcance da criptomoeda. Então eu venho aqui, ó, vou pegar aqui, ó, colocar na configuração a configuração de 60 minutos a 1 hora, ok? E verifico só 30 dias para trás, né? Eu verifico o mês anterior. Então 30 dias e que vai chegar no mês anterior, quase sempre, né? A não ser que a gente esteja no final do mês, ok? Preciso tirar aquela lá, né? Verifico 30 dias, tá? Coloca o mês anterior, a pessoa está no final do mês, você vai querer ver o outro mês, não vai ficar muito legal a análise não, tá? Então, o mês eu verifico 30 dias. Então, 30 dias, eu estou no dia 7. Então eu vou até o dia 7 de junho. Começo aqui. 7 a 7. Ok? Configuração 1 hora. 60 minutos. Olha como vai aumentar as informações. Tá? Aí o gráfico ficou pequenininho, né? Eu vou ter que diminuir ele aqui para a gente ter uma base. Opa, aumentei. Uma base. A gente só precisa de referência, né? Não precisa de todos os ruídos, tá? Então, eu vou voltar lá para o dia 7 de junho. Cheguei no dia 7. Bacana, fantástico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 7 topos e 7 fundos expressivos. Ok? Então, eu vou marcar aqui. Um topo, um fundo, 196 mil. E um topo, 204. Então, eu vou anotando tudo, ó. Fundo mais expressivo, 196. Topo mais expressivo, 204. E vou somando, tá? Sempre somando. Mais... Considerei já esses, né? Beleza, agora eu vou considerar mais um topo, 202, e mais um fundo, 180. Então aqui, fundo 180, topo, 202.
assim, tá? Não pode ter pressa. Então, um topo 191, um fundo 184. Ok? Vou fazendo. 7. Eu preciso de 7 referências. Um topo 239, um fundo 204. 239. $204. 229, 217. Um, dois, três, quatro, 5. Faltam 2, né? Eu vou passar aqui para baixo, ó. Aqui também. Ó. Faltam 2. 265, 227. 227. E o último, vou pegar aqui o top da balada, 279 e 244. 79, 244. Ok? Aí vou fazer a soma, né? Vou fazer a soma dos 7 fundos e depois vou fazer dos 7 topos. Então vamos lá. $196 mais 180 mais 184 mais 204 mais 217 mais 227 mais 244 igual a 1.452. Aí agora eu vou fazer a soma dos topos. 204 mais 202 mais 191 mais 239 mais 229 mais 245 mais 279. 1.589. Vou somar ambos, né? 1.589 mais 1.452, 3.000. Vou colocar aqui, ó. Soma topos e fundos igual 3.041. Ok? E eu vou fazer o que agora? Eu usei 14 índices, então eu vou dividir por 14. Dividido por 14. 217. 217 é a média de preço no qual o meu índice se encontrou nos últimos 30 dias, tá? Os 30 dias de análise que eu utilizei. O valor atual do meu índice é 276. 276, ok? Eu faço aqui, a diferença que existe dos 217 que eu projetei com os 276 que ele está hoje, tá? Então ele estava 217 e o 276, né? 276 menos 217
ele tem uma diferença aí de 59 satoshis, tá? O que a gente faz com 59? Essa diferença que existe entre o valor de hoje e o valor da média, a gente considera ele como um valor referência para projeção que a gente levanta. Tá? Olha que interessante. Então, a gente faz a projeção da diferença vezes 7. Tá? Essa é a projeção que a gente tem. Vai ser igual a 413. Essa é a minha projeção. Projeção que eu construí baseado na análise, tá? Isso foi uma análise que eu fiz e a projeção que eu tenho pro Ethereum Classic é que ele chegue a 413 mil satoshis, ok? Aí eu vou voltar aqui, ó, no histórico da criptomoeda e vou ver um período que ele se aproximou, que ele chegou a 413 mil satoshis. Olha aqui, olha como quase sempre bate, né? Ele teve um pico aqui em 415. Isso foi em dia 12 de fevereiro, tá? 12 de fevereiro. A gente está em julho, quase, hoje é dia 6 de julho. Então, a gente está do dia fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Março, abril, maio, junho, julho. 5 meses, tá? Vai dar quase 5 meses. Então, a gente tem aí 150 dias, ok? 150 dias atrás, ele estava nesse valor, ok? Então, eu tenho que, aqui, ó, 150 dias atrás, ele estava no valor da minha projeção. Então, ele voltou, né? Ele caiu, ele desvalorizou, mas ele já teve nessa condição. Considerando o valor que a gente colocou como média, 217, 217 que foi o que a gente alcançou, tá certo. 276 foi o valor atual dele. Considerando a média que a gente chegou, né? Deixa eu até apontar aqui com média para não ter dúvida. O que acontece? Quando a gente tem uma média, a gente consegue colocar aqui, ó, 217. Vamos ver quando, antes dele chegar a 413, né? A gente tem que ver quando ele chegou a 217. Ó, 217, quando ele chegou a 217, foi no dia 8 de janeiro, tá? 8 de janeiro. E quando ele chegou a 413, foi no dia 12. Então, do dia 8 de janeiro ao dia 12, deu um mês e 4 dias, né? Do dia 8 ao dia 12, isso mesmo. 1 mês e 4 dias. Então, 34 dias ele demorou para chegar, tá? Quando ele estava em 217, ele demorou 34 dias para alcançar a projeção. Saiu de 217 para 413. Bacana. Então, eu já tenho uma referência. 150 dias ele tem desde quando ele alcançou o último topo, tá? Ó, aqui, ó. Alcançou a projeção, quer dizer. 413. Então, faz 150 dias. 34 dias ele levou para sair de 217 para 413. 34 dias. Ok? Então, eu tenho uma referência aí de 34 dias, que é a minha primeira base de prazo. Ok? Bacana. 34 dias. Agora, o problema é assim. Agora a soma tem que chegar no 150, a última projeção. Vou te mostrar para vocês. Então eu ponho 34. 34 mais 34, 68. Aqui eu dobro. E a última tem que chegar no 150. Então vamos lá. 34 mais 68 igual 102.
menos 150 igual 48. Então 68 mais 48 igual 116. Olha que bacana, né? Parece que é uma coisinha fora do comum, tá? Parece que é uma estratégia super difícil, super, né, fora da casinha, mas não é. Existe a possibilidade de alcance. Então, se a gente tem uma possibilidade de projeção, tá? Só isso não nos basta, mas a gente precisa da projeção e também de um prazo possível. Então, ficou o seguinte: o primeiro prazo é 34 dias para ele alcançar, sair de 217 para 400, sair da média, né, para 413. Ele já está em 276, tá? Mas a gente considera a média. Então ele demorou 34 dias no período anterior que a gente analisou para chegar de 217 a 413. Então a primeira projeção que a gente tem é 34 dias. Então daqui 34 dias pode ser que ele alcance novamente a projeção de 413, que é a nossa projeção, tá? Por que 413? Porque a gente fez, né, o 217, que é a média, menos o valor no qual ele se encontra atualmente, que deu a diferença de 59, e a gente faz vezes 7. Não sei por que usa esse valor, mas é o mesmo valor de referência de índice. Não sei por que se aplica, mas enfim, se aplica. Esse valor de diferença, tanto se for para mais ou para menos, a gente, por exemplo, se tivesse hoje a média nossa for 217, ele tivesse 200, a diferença seria 17. Independente de negativo ou positivo, a gente põe 17, tá? Ah, não, diferença para baixo não existe. Não pode considerar. Só diferença para cima. Tem que anotar. Vou anotar aqui embaixo, ó. Ó, só considera a diferença entre a média e o valor atual caso a média seja menor, tá? Quando a média é maior, por exemplo, eu tenho a média de 276, o valor atual dela hoje está 217, o que a gente tem que fazer? É necessário fazer uma análise de mais períodos, ok? Aí o que vai acontecer é que vai mudar isso aqui e vai mudar isso aqui, ok? Aí a gente faz de 60, de 90, mas sempre que der a média menor do que o valor atual, é porque o momento é mais promissor, tá? Eu falo sempre que é importante isso, porque quando a média dá menor do que o valor atual, significa que o mercado está evoluindo, né? Está gradativo, está positivo para a operação, tá bom? Mas vamos considerar que deu aí o valor, a média menor do que o valor atual, tá? Vamos manter isso aí, esse padrãozinho, que é quando o mercado está mais favorável, tá? E é o que a gente busca. Aí, legal, a gente tem aqui então a diferença vezes 7, que é o número dos índices, não sei porque eu uso essa fórmula, mas é essa fórmula, e chega a projeção. A projeção, a gente considera qual é o período que a moeda tem da última vez que ela alcançou a projeção, tá? Caso ela não tenha alcançado, a gente considera o valor 60, tá? Vou colocar aqui, ó. Caso nunca tenha alcançado, considera o valor... Ah, não, nunca não. É no ano só, é só o ano... a gente só considera o ano, tá? Caso não tenha alcançado no ano,
considera 60 dias, tá? A gente considera 60 dias. Aí a gente vai fazer a conta. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Deu 150, né? Então, a gente viu que para ela sair de 217 a 413 no período anterior, demorou 34 dias. A primeira a gente soma 34 mais 34 e faz a segunda projeção. Se não alcançar em 34 dias, a possibilidade é que alcance 68. E a próxima, a gente faz esses dois números aqui, menos o período que faz, o período que já faz desde a última vez que ela alcançou, tá? Então, 150 aqui, de menos 68 e menos 34, deu um... Deu 100... Deixa eu ver aqui de novo. 34 mais 68 igual 102. Menos 150 igual 48. Aí, a diferença que deu, que é o 48, né? A gente faz mais 68. 48 mais 68. 48 mais 68. 116, tá? Então, a diferença que dá entre 150 menos essa soma dos dias que a gente já tem, a gente inclui ele mais esse valor aqui. Deu a diferença mais esse valor, tá? Então, primeira projeção 34 dias, segunda 68 dias, terceira 116 dias. Quem não quiser fazer essa conta, achar que é muito difícil, você faz a projeção com base na referência de dias aqui, ó. Saiu da referência 34 dias. Então eu vou fazer 34 mais 34 mais 34, não tem problema, tá? Pode ser que não esteja tão correto, mas que você já tem uma base pelo menos. Pelo menos você já sabe que demorou 34 dias, ok? Para você, para alcançar, sair da média e alcançar a projeção. Então você já tem uma referência bacana. A primeira projeção, 34 dias. A partir daí, o que você construir não tem problema o conceito, ok? Mas, de certa forma, eu acredito que essa fórmula ela não foi feita por acaso. Ela existe por algum motivo, ok? Os pontos devem se encontrar ali. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente buscar um resultado mais preciso, a gente tem que aplicá-la, ok? Mas se você achar difícil, faça a projeção com base na referência de espera que foi da média até a projeção, tá? Aí na configuração 2, a gente vai trabalhar com o período de 1 dia ou 4 horas. Eu grifei ali 1 dia porque é o mais indicado, né? E eu verifico o período ano atual também, identificar a tendência. Para mim, identificar a curva da média. A curva da média vai me ensinar a não operar contra a tendência. Então, eu já tenho algumas informações importantes. Primeiro, vou colocar no diário, já estou. Vou considerar desde 2018 para cá. Legal, dá para mim aumentar mais um pouquinho. O que eu vou considerar? Eu vou considerar a partir desse momento, ok? Eu quero entender a curva da média. Como que eu vou fazer isso? Eu vou identificar qual é a tendência que a moeda se encontra. 2018. Então, coloco aqui, ó. Projeto uma LTA. Foi rompida. Projeto não está selecionado ainda. Apertar aqui de novo. Dá um soquinho às vezes. Aqui mais uma. Primeiro eu vou fazer as LTA, depois eu venho para as LTB. Tá? Aqui já pode ser considerado também, provavelmente houve um rompimento, né? Então vou mais uma aqui. Opa! Funciona!
fazer só as mais expressivas, tá? Bacana. Aí você vai entender por que eu tô fazendo, por que eu tô marcando elas, ok? Fazer direto, porque continua a tendência, então não tem problema, não vai atrapalhar, tá? Então a gente tá vendo que tá numa tendência de alta. Agora eu vou fazer eu vou riscar as tendências de baixa, vou sinalizar, né? Não vou fazer todas não, tá? Aqui houve um rompimento, tá? Legal. Aqui houve um rompimento, tá? Opa, fez a mais aqui. Aqui. Também era uma tendência, né? De baixa. Deixa eu mudar a cor aqui que eu esqueci de marcar uma aqui, ó. Aqui iniciou uma LTA, ó, mas teve um rompimento ali. Então também considera, tá? Não pode deixar passar. Quanto mais informação você tiver, melhor será. Não tenha preguiça de fazer desenhos na sua análise, tá? Rompimento. Período de congestão, né? A gente pode considerar que não formou nada, né? Na verdade. E aqui, ou a gente pode fazer isso aqui também, vai, sem preguiça. Vamos virar isso aqui, ó, seguindo LTB, de repente houve um rompimento, tá? Opa, né? Não deixou de ser uma LTB, né? Tá bom? Bom, legal, mas o que isso quer dizer? Como que isso vai me ajudar? O que é a curva da média? Curva da média são esses períodos legais aqui, ó. Primeira curva da média. Era uma tendência de alta. Formou uma tendência de baixa. Houve uma curva da média. A média virou. Ok? Mais um momento onde houve uma curva da média. Aqui, né, ó, na mudança da tendência, ó. Opa, não selecionei. Ó, aqui também. Curva da média. Mudou a tendência. Vinha de uma tendência de baixa, que eu não risquei, não sei porquê. E, de repente, iniciou uma tendência de alta. A curva da média, ela vai estar sempre referenciada. Deixa eu voltar aqui, esqueci. Ela vai estar sempre referenciada pela mudança da tendência. Normalmente, quando rompe uma LTA e inicia uma LTB, ela é muito mais expressiva. É muito mais fácil da gente identificar, né, a mudança da tendência nesses casos. Ok? Quando existe o rompimento, né, ou da LTA ou da LTB. Então, eu poderia marcar todas. Vou marcar, vai. Não tem estresse. Aqui virou um momento de congestão, então não teve, né, uma curva da média. Aqui tem uma curva da média, ó. Onde mais? Aqui, ó, no rompimento. Foi justamente nesse período que aconteceu.
E tá até agora. Bom, qual que é o interessante? Porque é importante entender isso. Olha o que ele fala aqui, ó. A análise da curva da média vai te ensinar a não operar contra a tendência. Não adianta nada você projetar tudo isso, você fazer todo esse estudo, toda essa análise e operar contra a tendência. E aqui, por outro lado, olha como a gente está operando. Position. Lembra que o Position, o que ele faz? Ele vai te dar a condição de você fazer a projeção com base no valor que a moeda realmente tem. Então você fez uma projeção que ela vai chegar a 413 mil satoshis, mas não é só nisso. Não é só essa a sua referência. Sua referência também são as condições do mercado. E as condições do mercado estão relacionadas à curva da média. Por quê? Porque o Position Trade, ele opera assim, ó. Olha como que ele vai operar, ó. Vamos considerar, tá, para o nosso exemplo, que o Position Trade ele entrou na moeda aqui, ó, entrou aqui, ó. Então vamos fazer o retângulo de entrada, ok? Nesse momento aqui, ele fez uma projeção que a moeda chegaria a 279, ó, 279, aqui, ó. Então ele fez essa projeção aqui, ó, a moeda vai chegar aqui, ó. Opa, deixa eu pegar de novo o retângulo. Eu estou fazendo isso porque eu estou tendo as minhas ferramentas estão meio rebeldes. Esse é o objetivo dele, tá? Ele entrou aqui e o objetivo dele não é essa marca, esse dia, é esse valor, 279. Legal. O Hold Trade, ele iria fazer isso, esse caminho, ó. Ó o caminho do Hold Trade. Do holder, né? Hold Trade. O caminho do hold seria esse daqui, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui para não confundir-nos. Tá? Esse seria o caminho do Hold Trade. Vou colocar branco, vai. Bem brancão. Ó. Caminho do hold seria esse branco aqui, ó. Ele comprou aqui, fez a projeção, esperou chegar. Bacana. Sabe quantos que ele teve de lucro? Quando ele começou a operar aqui e esperou chegar até aqui, ele teve 45,35%. Então, opa, tchau, reguinha. Então, a gente já tem essa ideia. Vou marcar aqui, ó. O hold ofereceu 45,35% de rendimento numa operação. Deixa eu ver quantos dias foram. De 8 de abril a 7 de junho. Abril, maio, junho, julho, maio, junho, julho, 3 meses, 60 dias. Prazo, 60 dias. Ok? Agora, vamos ver como que fez o Position Trade. O cara que operou em Position Trade. Ele veio, operou seguindo a tendência. Ok? Operou, comprou aqui, vendeu aqui. Por quê? Porque mudou a tendência. Ele operou conforme a curva da média. Mudou a tendência, ele sai. Então ele operou daqui até aqui, alcançando 35,69% na sua primeira operação. Bacana, fantástico. Então, o Position Trade, não selecionou. O Position Trade, vamos colocar o balãozinho, tá? Position, ele fez 35
36,35%. Position, 36,35%. Quantos dias que ele fez? Ele fez do dia 8, do dia... Que dia a gente considerou? 8, né? Aqui, ó. 8. Do dia 8 ao dia 8 do 4 ao dia 7 do 5. Vamos colocar 8 do 5. 30 dias. Então, em 30 dias, ele teve 36,35. Primeira operação. Opa! Eita, apertei errado. Em 30 dias. Ok. Mas ele vendeu aqui e esperou. Não operou contra a tendência, e comprou de novo na curva da média. Então ele comprou de novo na curva da média. Ele comprou aqui e vendeu aí no seu alvo, porque ele seguiu a tendência. Ou não vendeu ainda, porque o position ele está acompanhando a tendência. Ah, era o objetivo, né? Então menos mal. Mas ele está acompanhando, ele tem a projeção, mas ele opera conforme as condições do mercado. Então aqui ele alcançou 49,89%. Então, a primeira projeção, Position. Primeira projeção, 34,35%. Segunda projeção, 49,65%. Igual (34,35 mais 49,65). 84% de lucro. Sabe por que ele alcançou mais? O position alcançou mais do que o holder? Porque o position ele operou nas oscilações seguindo a referência da curva da média. Opero na tendência. Mudou, eu saio. Espero. Mudou de novo, eu entro e saio no meu objetivo. Tá? Então, olha a diferença. Um alcançou 45% no hold, aguardando uma valorização de 60 dias. Nos mesmos 60 dias, o position ele alcançou 85% de lucro. Vale a pena ou não ter aí mais 40% de lucro operando baseado na curva da média, ok? Então, eu acredito que é algo muito vantajoso, muito mais lucrativo e simplesmente seguindo a referência de uma projeção que obedece o valor intrínseco para que você faça uma projeção de resultado, mas também opere com base nas condições do mercado. O mercado permitiu, eu opero. O mercado não permitiu, eu saio. Eu só opero acompanhando a curva da média. Porque a curva da média é justamente onde acontece o quê? A mudança da tendência. Opa, apertei alguma coisa aqui. Onde acontece a mudança da tendência, tá? Então a curva da média é um fator muito importante para que a gente tenha como referência de operação, ok? Então é isso. Utilizem a referência curva da média. Se vocês acharam aquela conta muito difícil de fazer, não tem problema. Utilizem só a referência que é o principal dela, aquela projeção de prazo. Esquece o prazo, às vezes o prazo não é tão importante. O importante é a sua projeção, que seja uma projeção fundamentada, ok? Que tem embasamento a sua projeção. Ah, não, vai chegar a 1 milhão. Por quê? Não sei, porque eu acho. Não, vai chegar a 1 milhão por causa disso, disso e disso. As informações precisam se encontrar, ok? Então é isso, sou Lucas Tomás, trader e analista de mercado do Grupo LT Trade. Essa foi a nossa aula sobre curva da média
Espero que tenha sido muito produtivo para vocês e qualquer coisa, estou por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço, muito sucesso, muito trabalho e ótimas operações. Até mais, tchau, tchau.